Tem o prazo legal para você tentar. Ok, Excelência, obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa terceira Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutor Roberto Horácio Rezende, ao nobre desembargador relator, doutor Vicente Lopes, ao nobre desembargador revisor, doutor Aureliano, aos ilustres desembargadores, componentes dessa augusta Câmara Criminal, e ao representante da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás. Aos colegas advogados que se fazem presentes nessa sessão de julgamentos, os meus sinceros e verdadeiros cumprimentos. Aos serventuários da Justiça, estagiários, estudantes de direito, as nossas homenagens. Como já bem demonstrado pelo nobre desembargador relator, trata a presente apelação de meio de impugnação à decisão, modelo de decisão que tem se tornado cada vez mais comum, lamentavelmente, a nós, figuras essenciais à manutenção da justiça. Quer seja a ilegalidade dos meios de obtenção de prova e a posterior tentativa de sua legitimação. Em síntese, a título de contextualização fática, o apelante foi denunciado por supostas infrações penais incursas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, roubo em concurso de pessoas, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Em conjunto com o artigo 70 do Código Penal por corrupção de menores. Como demonstrado pelo nobre desembargador, teor do evento número 90 nos presentes autos, o douto representante da Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento deste recurso a fim de absolver o apelante quanto ao crime de corrupção de menores, dado que ausentes quaisquer elementos, ainda que mínimos, capazes de permitir um juízo de cognição apto a presumir o dolo da conduta prevista no artigo 244-B do ECA. O referido parecer, nesse sentido, se demonstrou coerente e de encontro com as provas produzidas em juízo, o que evidencia a cautela com a promoção de justiça, em seu límpido sentido. Porém, quanto à conduta do crime de roubo, ora imposta ao apelante, ouso me opor ao parecer da PGJ, as contrarrazões recursais ministeriais e, assim, persistir quanto às teses defensivas apresentadas a vossas excelências. Nobres desembargadores, em que pese exaustivamente demonstrado pela defesa, quando, no primeiro grau de jurisdição, a ausência de elementos capazes de lastrear, ainda que remotamente, o pleito acusatório, a sentença proferida pelo juiz Acor foi em sentido diverso das provas judicializadas, não bastante fundamentadas em elementos informativos exclusivamente produzidos em fase inquisitorial. Ouso fazer o uso do termo elementos informativos, dada a natureza inquisitória alheios de contraditória e ampla defesa, direito de qualquer pessoa que figure como acusado em um processo. E, quando não, condições necessárias e imprescindíveis, na verdade, ao próprio provimento acusatório num sistema e um cenário processual penal democrático. Logo, a condenação não poderia se fundamentar exclusivamente nesses elementos informativos, como foi no presente caso. Quanto às provas produzidas em juízo, as que poderiam ser utilizadas para fim de fundamentação da sentença, extrai-se que a equipe policial foi acionada via Copom após a vítima fazer contato com a corporação, que teria sido localizado via sistema de geolocalização suposto local em que estaria o celular, dentre outros objetos aí do roubo. Que não há nos autos quaisquer elementos que indiquem ou permitem compreender como foi realizada essa diligência. Não consta nos autos o histórico da geolocalização do aparelho, objeto do furto, o que permitiria maior propriedade ao pleito acusatório, ônus esse da acusação. Dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, extrai-se que o GPS não era preciso, que o GPS indicou mais de uma casa, na verdade. Que os depoimentos prestados foram contraditórios em inúmeros aspectos, os depoimentos dos agentes policiais. Que eles teriam conversado com vizinhos, dado que o GPS indicou 3 casas, que supostamente localizou a casa da avó do acusado após essas conversas, que teriam sido autorizados pela proprietária do imóvel a adentrar na residência. E é nesse ponto, excelências, que a defesa
pede a vossas excelências maior atenção ao caso. A acusação traz aos autos que a diligência dos agentes teria sido legítima e justificaria a invasão domiciliar, que por estar em suposta situação flagrancial, seria desnecessária até mesmo a eventual autorização, mas que os agentes ainda assim foram autorizados pelos proprietários dos imóveis. Digo imóveis porque, além do imóvel do apelante, um segundo imóvel do menor também foi violado. Ocorre que, ao serem indagados pela defesa na audiência de instrução e julgamento, os agentes de segurança mencionaram que havia mais de uma equipe no local na situação do flagrante, que eles foram autorizados, que não sabem a quem foi dada a autorização, a qual equipe foi dada a autorização, que não sabem como foi dada essa autorização e que não sabem sequer quem autorizou, mas que foi dada a autorização, foi. A testemunha Olíndia, proprietária, diga-se, do primeiro imóvel violado, ao contrário da narrativa das testemunhas policiais, diga-se coesa e firme em seu depoimento prestado em juízo, disse que estava na cozinha de sua casa preparando o jantar para sua família, que olhou para a porta dessa cozinha e, assustada, viu um homem em cima do muro de sua casa, que se identificou como um policial, mandou ela abrir o portão, que outro policial entrou na casa, que disseram que estava à procura do seu neto, que pegaram o seu celular para ligarem para o seu neto, que era para ele voltar para a casa de sua avó ou a coisa ia ficar bem pior. Que naquela ocasião estava com duas netas que à época tinham 13 anos de idade, por serem gêmeas. Que mandaram que as netas deitassem no chão enquanto faziam as buscas na residência. Que não autorizou a quebra, né, da intimidade ou violação do aparelho celular, que não autorizou a ligação realizada por meio de seu aparelho celular ao neto, que não autorizou ninguém a entrar na casa, que o policial pulou o muro da sua casa. E é daí que desencadeia uma série de nulidades processuais e afronta direitos constitucionais, a exemplo, a inviolabilidade domiciliar, a intimidade, a não autorização do ingresso na residência, a ilegalidade dos meios de obtenção de prova, a ilicitude das informações anexadas aos autos, a insuficiência probatória ao pleito, né, para a formação de uma opinião, né, opinião delicti, ou até mesmo para um pleito condenatório, e aí vai. Ademais, verifica-se que a vítima, excelência, sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento. Sequer a vítima foi intimada. Logo, questiona a defesa a validade desses elementos informativos utilizados a fim de formação de um pleito acusatório, por lhe serem insuficientes, o que dirá para uma condenação proferida, como vimos, pelo juiz Acor. Vez que a vítima não compareceu, não é possível validar suas declarações prestadas na delegacia. Não é razoável dar crédito exclusivamente ao eventual reconhecimento de pessoas realizados naquela ocasião, quando não ratificado em juízo. Ademais, o referido reconhecimento está em total desencontro com as diretrizes procedimentais adotadas pelas Cortes Superiores, que acabou se materializando recentemente na resolução do CNJ de número 484, agora de dezembro de 2022. Logo, excelências, há o prejuízo demonstrado a título de reconhecimento das nulidades expostas durante todo o processo criminal, dado que desde sua gênese é eivado de máculas impossíveis de se legitimar. Pois bem, como se verifica, informa a acusação que os policiais foram em busca de um celular roubado, que localizaram por meio de um GPS da conta Google, que não constam nos autos, nada que ateste como essa diligência foi realizada, não havendo, então, que se falar em justa causa, que eventualmente fosse possível de ratificar as quebras, né, as quebras que digo a invasão domiciliar, a invasão aos celulares, enfim. Que o apenante teria sido reconhecido em delegacia, porém não constam também nenhum esclarecimento como foi realizado esse tipo de reconhecimento. Que a vítima, como reitero, sequer foi ouvida em juízo. E assim a denúncia foi oferecida, recebida e condenado o ora apelante. Eis a configuração do prejuízo decorrente das inúmeras nulidades apresentadas. Um processo contaminado por elementos informativos que decorreram de violações não justificadas. Um processo consubstanciado apenas em testemunhos policiais. Testemunhos esses, com a devida vênia, incoerentes e contraditórios.
Ao todo, um processo carente de justa causa para a formação da opinião delicti, para a formação da ação penal e ainda para a formação de um pleito condenatório. O prejuízo resta-se demonstrado. Não bastasse, em sede de contrarrazões, o douto representante do Ministério Público avocou a preceito principiológico do pas de nullité sans grief, que diz que, no presente caso, não havia prejuízo decorrente das nulidades aventadas. Excelências, a defesa, nesse sentido, ousa discordar pelo já exposto, dado que o prejuízo se instala desde o momento dos excessos cometidos pelos agentes estatais. O garantismo, dessa forma, portanto, a forma que não possui aspectos negativos, como diz o MP em sede de contrarrazões recursais. Garantismo é segurança ao mau uso do poder do Estado, visto que suas atribuições são delegadas a pessoas, e pessoas, assim como eu, falham, a depender do momento, do contexto, vieses, ganhos, interesses e fatores de ordem emocional. A defesa não tenta relativizar jamais a pressuposta fé pública e, com a devida vênia, não pode também ser vista como absoluta. Nem direitos, nem as garantias constitucionais são absolutos. Agora, para a relativização de direitos e garantias, sem dúvidas, é necessário que se faça a comprovação da justa causa. Diga-se pretérita a conduta violadora. Justa causa essa não demonstrada no presentes autos. Pergunta: onde está o histórico do sistema de geolocalização do aparelho celular? Algo bem simples, excelência. Poderia ter sido extraído a título de prova. Bastava o acesso à conta Google do aparelho, que poderia ter sido fornecido pela vítima. Mas esse ônus de prova, cuja responsabilidade é do órgão acusatório, que mais do que deve ser um órgão acusatório, é um órgão de promoção de justiça, não foi objeto sequer de atenção. Ademais, ausente a justa causa para ingresso domiciliar forçado. Não consta nos autos autorização do ingresso domiciliar. Muito pelo contrário. A testemunha refuta veementemente essa possibilidade, né, como alegado pela acusação. Não foi também autorizado, né, a violação ao celular, muito menos que ligassem do seu aparelho para o neto, e não constam nos autos também, excelências, nada que permita individualizar a conduta do ora apelante no crime em curso, né, do roubo. Pergunto: qual foi o meio de violência empregado? Reitero que a vítima sequer compareceu à audiência, ocasião em que poderia ter sido melhor sanado eventuais dúvidas, né? Como poderíamos compreender a título de produção probatória o contexto da violência, o meio empregado, o reconhecimento de pessoas, enfim. A sentença, assim como a denúncia, se fundamenta, então, apenas exclusivamente em informações constantes do inquérito policial, o que não pode ser admitido. Ademais, a teor da mídia, que registra a audiência de instrução e julgamento, logo ao seu final, e muito cautelosamente esse advogado fez, o juiz Ocó, dada a natureza de sua fala, diz que seria suficiente apenas o depoimento das testemunhas policiais, que aqui na capital os advogados perguntam muito. E me permita, assim, ousar e compartilhar uma reflexão com vossas excelências. Qual que é a finalidade desse processo penal? O contraditório, a ampla defesa, a defesa técnica, de fato, foram respeitados? Ou seria apenas meros procedimentos a servir de um provimento acusatório? Digo acusatório, excelências, pois o processo penal, no modelo democrático regido pela nossa Constituição, Carta Democrática que nesse modelo adotado nos autos, não pode ser. Por tais razões, a defesa interpôs a vossas excelências o presente apelo, de modo a compartilhar e chamar a atenção desta terceira Câmara de Justiça a naturalização de tantas violências e violações expostas aqui nesse presente caso, que têm sido cada vez mais comuns e chegando ao conhecimento de vossas excelências. Garantias estão sendo violadas em detrimento de presunções quase que absolutas de fé pública dos agentes públicos. Nós sabemos, e reitero, né, esses poderes outorgados aos agentes são passíveis de erro. Eu erro. O que não pode ser admitido também não pode ser considerado como razoável. Por todo exposto, crente no alto grau de justiça e sempre emana das decisões dessa Egrégia Corte de Justiça, manifesta a defesa pelo conhecimento do presente recurso de apelação e pelo seu respectivo provimento nos termos já expostos. Oportunamente, excelência, reitero meus agradecimentos e atenção de todos, né, pelo tempo
dispensado este advogado e a própria OAB, que estima e considera os trabalhos de grande relevância prestados por essa egrégia Câmara de Justiça. Obrigado a todos. Ok, obrigado, doutor.